Olha só a diferença. Nem toda criança que faz birra é uma criança mimada. A criança que ela é mimada, por exemplo, por essa questão do dinheiro, muitas vezes ela pede algo para a mãe diz não e ela chora, mas ela chora como algo que ela consegue controlar. Tanto que se a mãe der para ela o que ela deseja, ela para de chorar. Então é como se essa criança realmente ela estivesse ali controlando o choro ali naquele momento, que é totalmente diferente de uma birra, de um cenário de descontrole emocional. Então imagina a mãe no supermercado com a criança e essa mãe foi lá, precisou comprar ali o seu sabão em pó que acabou. E essa mãe estava doida querendo voltar para casa para lavar sua roupa e fazer suas atividades lá que precisava ser feita. E essa criança, ela vê um bichinho de pelúcia. E é um bichinho de pelúcia que ela ainda não tem. Aí essa criança pede à mãe um bichinho de pelúcia. E essa mãe fala: "Não, não tem bichinho de pelúcia hoje". Essa criança ela insiste. A mãe fala: "Não, não tem bichinho de pelúcia, não dá para comprar". Essa criança, ela bate o pé. Essa criança, ela costuma insistir mais no pedido, até que ela chega no momento que ela percebe que ela não vai ganhar, que a mãe não vai voltar a palavra atrás, então ela começa a chorar de uma forma absurda, né? Agarrada ali naquele ursinho de pelúcia e não larga aquele ursinho de pelúcia de jeito nenhum. E a mãe acaba tendo apenas duas reações. Ou ela compra aquele ursinho de pelúcia e termina de fazer a sua compra e vai embora em paz, ou ela acaba tirando esse ursinho de pelúcia à força e leva a criança chorando e nem o sabão em pó ela consegue comprar direito. Então, são dois cenários muito comuns que a gente percebe. Que essa criança, quando ela é uma criança mimada, faço aspas, tá, gente? Porque isso é um rótulo que a gente nem deve utilizar, porque a gente já rotula a criança. E se a criança ela tem um comportamento mimado, ela tem. Não é porque essa criança é má, não é porque essa criança quer manipular os pais, não é que essa criança ela quer dominar a mãe de alguma forma, nada disso. Se o seu filho tem um comportamento mimado, ela tem uma configuração padrão que você mesmo, mãe, configurou no seu filho, tá? O seu filho ele só chora com essa intenção de você dar algo para ele, porque você condicionou, configurou o comportamento dela para que isso acontecesse. E eu sei que é difícil a gente às vezes ouvir isso, mãe, porque trazer a responsabilidade para a gente nem sempre é fácil. E se o seu filho ele está com esse padrão de comportamento mimado, porque ele quer tudo, é porque você mesmo, como mãe, configurou esse padrão de dar para ela o que ela deseja a todo custo e a qualquer preço. E por que que muitas vezes isso acontece? Eu sei que não é fácil. Eu entendo que não é fácil, mas por que que muitas vezes isso acontece? E é uma realidade muito comum de muitas mães. Bom, existe um cenário que muitas vezes a mãe acaba dando para a criança tudo que a criança deseja, tudo que a criança pede, justamente porque essa mãe tem uma culpa, né? Porque fica talvez muito tempo fora de casa, né? Essa mãe às vezes trabalha fora, fica o dia inteiro fora. E para compensar talvez ali a sua presença, essa mãe acaba dando tudo que a criança deseja. Acaba fazendo todas as vontades daquela criança. Então, vem talvez com um sentimento de culpa e com a resposta de compensar a falta da mãe. Talvez, mãe, você está passando por isso. Talvez a sua filha, ela está com um comportamento mimado de querer tudo a todo custo e a todo preço, e você se vê dando para ela muitas coisas, justamente porque talvez você está carregando um sentimento de culpa. Talvez você pense, meu Deus, eu fico fora de casa o dia todo, eu não tenho tempo direito com a minha filha, então tudo que a minha filha quer, eu vou dar. Talvez isso é até inconsciente dentro de você, porque é uma forma de você compensar a sua falta. Mas isso a gente vai ver que vai trazer prejuízos a longo prazo e você precisa se tornar consciente disso. Outro ponto também, que é um espaço muito comum das mães, de dar para os filhos tudo que eles desejam, é porque talvez tenha aquela historinha, né? Na minha infância, o meu pai não tinha condições de me dar nada. Então, para o meu filho hoje, eu dou tudo. Talvez muitos pais, muitas mães entram nesse espaço
de dar tudo para os filhos, de suprir todas as vontades, todos os desejos dos filhos a qualquer preço, porque na minha infância eu não tive. Então, se eu não tive na minha infância, se os meus pais não puderam me dar, hoje eu vou dar para o meu filho porque eu tenho condição. Então, tudo que ele pedir, eu vou dar mesmo, tudo que ele quer, ele vai ganhar, só que isso tem um problema, que isso não é sustentável a longo prazo. E a gente colhe também frutos ruins deste processo. Talvez você tá com esse pensamento de que eu vou dar tudo para minha filha, eu vou dar tudo para o meu filho porque eu não tive na infância. Mas é um pensamento que você precisa repensar, mãe, tá? E outro pensamento muito comum, que é uma situação que acontece muito, é da mãe acabar dando para a criança, fazer a vontade da criança, porque ela quer já acabar com a birra da criança. Sabe aquela cena? Quando a criança começa a chorar, e para a mãe calar a criança, ela vai lá e dá o que a criança quer? Isso é muito comum, gente. Talvez a gente está condicionando o comportamento dos nossos filhos, a gente está configurando o comportamento dos nossos filhos para que eles tenham comportamentos mimados sem a gente nem perceber. Mas diante desse contexto que a gente está aqui falando sobre ele. Por isso que é importante, mãe, você se tornar consciente disso. De que o que é você mimar o seu filho? Mimar o seu filho não é dar colo demais, não é dar carinho demais, não é dar amor demais, né? A sociedade traz esses comportamentos de uma mãe, talvez muito carinhosa, muito afetuosa, como você está mimando seu filho. Mas não. O que é mimar uma criança? Mimar a criança tem a ver com você suprir todos os desejos e a vontade do seu filho a qualquer preço e a qualquer custo.